Então, quando eu falo de cônicas, né, eu começo falando aqui primeiro da elipse. Né? O que é elipse? Ele fala assim, ó, eu tenho um plano alfa, né, onde eu tenho aí dois pontos distintos, F1 e F2, e eu tenho aqui, sendo 2C, a distância entre eles. E ele fala que a elipse é, ou seja, é o conjunto de todos os pontos de alfa, cuja soma dessa distância aqui, ó, essa distância de F1 até aqui e F1 até aqui é uma constante 2A maior que 2C. Ou seja, eu estou falando que isso aqui, ó, F1P e F2P, se eu somar os dois, sempre vai dar uma distância aí que eu vou chamar de 2A. E essa distância vai ser constante. Então, sempre que eu fizer isso, eu vou ter uma elipse, tá? E aí a gente vai aqui para os elementos da elipse, tá? Quais são esses elementos da elipse? A gente tem aqui, ó, os dois eixos de simetria, né, que seria esse primeiro eixo aqui, que a gente fala que é o A1, A2, e o B1, B2. Tá vendo que que é elipse, gente? Basicamente é quando eu pego uma circunferência e achato ela, faço assim, aperto. Aí fica assim. Né? Aí deixa de ter, basicamente, deixa de ter um centro, né? Continua tendo um centro ali, só que a gente vai ter os dois pontos que a gente chama de F1 e F2. Né? Seria F1 e F2. Aí esse F1 e F2, se eu pegar qualquer ponto na elipse, se eu pegar esse ponto aqui, essa distância aqui é a mesma do que se eu pegar essa distância aqui, ó. Ou seja, a soma dessa com essa é a mesma dessa aqui. Certo? Então, isso é chamado de elipse, onde aqui, ó, aqui a gente tem o eixo maior e aqui a gente tem o eixo menor, tá? E a gente chama de C, é o centro da elipse. Aí a gente fala, se eu falo que o eixo maior, que é A1, A2, tem medida de 2A, né, isso aqui ó, tem medida de 2A, então ele está falando que A1 pertence a essa elipse, né? Tal que eu tenho que A1F mais A2F vai ser sempre o quê? 2A. Ou seja, ele está falando que é simétrico. Vou explicar para vocês agora como seria isso aqui. Olha só. Então, isso aqui seria a elipse, tá vendo? Eu tenho os focos, né, que a gente chama de foco aí da elipse. Foco 1, foco 2. Tenho aqui a distância dos extremos de 2A. E se eu pegar qualquer ponto da elipse aqui, pode ser até aqui no centro da elipse, vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar a distância do foco 1 até a elipse aqui, e a distância do foco 1 até esse ponto aqui, eu vou chamar isso aqui de 2A. Por quê? Vai ser a mesma distância disso aqui. É isso que está falando. Que essa distância mais essa distância vai ser a mesma distância disso aqui. Tá? E aí a gente começa a entender melhor a elipse. Né? Eu estou mostrando para vocês os pontos principais da elipse. Depois a gente vai ver a equação disso. Tá? Acho que não vai valer muito a pena eu chegar na equação com vocês, tá? Só vou mostrar como é que foi feito. E ele fala assim, ó, onde B1 e F1 tem a medida de A, né? Como a gente viu. E eu tenho aqui que se eu somar os dois, eu vou ter a distância aí de 2A. Então, qual é a relação fundamental que a gente tem para a elipse? A relação que a gente tem fundamental para a elipse é que, já que essa distância aqui é a distância do foco ao centro é C, eu tenho que essa distância aqui ó, vai ser o meu B. Lembra porque eu falei que aqui vale 2A e aqui vale 2B? Né? Então, metade aqui vai valer somente B. Beleza, e aí eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Relação ao teorema de Pitágoras, a gente tem uma das relações aí da nossa elipse. E a outra coisa que a gente chama de excentricidade da elipse é que quando a gente pega aqui o C, que é esse cara, e dividimos pela hipotenusa, a gente vai achar aí basicamente o cosseno desse ângulo. Né? Não sei se vocês conseguem enxergar, a gente vai achar o cosseno desse ângulo. E o cosseno desse ângulo, a gente fala
que é a excentricidade da elipse, tá? Cosseno desse ângulo é a excentricidade da elipse, beleza? Ou seja, quanto maior, né, quanto mais próximo de 1 aqui, significa que esse valor C aqui, ele se aproxima mais disso aqui. Logo, a excentricidade da elipse é maior. Por quê? Porque esse segmento é mais próximo desse, logo, esse ângulo é menor, logo a elipse ela está mais assim, ó. Desculpa pelo desenho horrível aí. É como se nossa elipse estivesse mais ou menos assim, ó. Entenderam? Maior a excentricidade, mais próximo de 1. Menor a excentricidade, mais próximo de uma circunferência. Por quê? Aí a gente teria aqui, ó, que esse cara aqui me daria esse ângulo aqui, né? Me daria esse ângulo aqui, estaria, na verdade, fora da circunferência, porque o foco estaria aqui, na verdade. Beleza, vamos prosseguir. Então, qual é a equação que a gente tem para a elipse? A gente viu a equação lá da circunferência, né? Mostrar, só colocando aqui para lembrar. Como é que a gente tinha a equação da circunferência, né? A equação da circunferência era assim, ó. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, e isso era igual ao meu raio ao quadrado. Não era isso que a gente tinha? Né? Essa aqui era a forma reduzida da equação da circunferência. Beleza. Como é que a gente acha a equação, forma reduzida da equação da elipse? Gente, eu não vou chegar aqui aos critérios de como encontrar, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui o centro em x0 e y0, se a gente consegue perceber aqui na imagem, né? X0 e y0. Tenho o meu foco, meu foco 1 em x0 menos c, e o valor de coordenada em y0, meu foco 2 em x0, né, que era aqui, mais c, e y0, o ponto aqui. Beleza. Se eu tiver um ponto aqui, P, que é coordenada xy qualquer, eu posso calcular que essa distância aqui mais essa distância aqui vai ser igual a 2a, certo? E como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Faço aí a raiz quadrada, né, de x menos x0, que seria o ponto que eu quero, ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Só estou mostrando para vocês como que ele chega nessa equação. Beleza. Então, ó, PF1 mais PF2, fazendo esse ponto menos esse ponto menos esse, né, de x e tanto de y, achando a distância igual a 2a. Aí, o que ele fez para simplificar essas contas? Ele falou que x menos x0 era igual a x, e que y menos y0 era igual a y, só para facilitar as contas, tá, gente? Beleza, continua com a raiz, é igual a 2a. O que ele faz? Ele passa subtraindo isso aqui para o lado de cá da equação. Olha só, passa subtraindo esse y aqui para o lado de cá. E o que ele faz? Eleva os dois membros ao quadrado. Quando ele eleva isso aqui ao quadrado, ele já expande esse produto notável aqui, ó, x ao quadrado mais 2xc, né, mais c mais y ao quadrado, e isso é igual ao quadrado desse produto aqui, né? Então, fez o quadrado desse produto aqui. Beleza. Quando ele fez isso, aplicou esses termos quadrados, ele quis isolar aqui, né, ó, você vê que x quadrado, de certa forma, simplifica com x quadrado, y quadrado simplifica com isso aqui é y quadrado, estava sujo no y quadrado, c quadrado simplifica aqui, aí eu vou ficar só com esse termo aqui, né, basicamente. Então, o que eu posso fazer? Coloco em evidência, né, ó, isolo um dos termos, isolo esse termo aqui, ó, passa ele para o lado de cá, e fiquei com 4 isso aqui, 4a raiz disso aqui é igual a 4a ao quadrado menos 4xc, né? Ó, xc, passei esse aqui subtraindo para o lado de cá, fiquei com esse termo aqui,
O 4a ao quadrado continua aqui, ó. Eu só passei esse aqui para o lado de lá. Beleza. O que eu faço depois aqui? Dividir a equação por 4 e elevo os dois lados ao quadrado. Quando eu elevo os dois lados ao quadrado, eu vou fazer um produto notável disso aqui, né? Lembrando que está dividido por 4, então não tem esse 4 aqui. E eu vou ficar com isso aqui ao quadrado. Vai ser a ao quadrado. Quando eu aplicar essa distributiva aqui, eu vou abrir esse produto notável, eu vou ficar com isso aqui igual a isso. Tá vendo por que eu não queria mostrar a equação, chegar na equação para vocês? Beleza. Resumindo, ele vai fazer toda a substituição necessária, né? E a gente acha aqui que a ao quadrado menos c ao quadrado, né? Se a gente lembrar daquela relação lá no início que a gente postou, de que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Eu vou achar que a menos c ao quadrado menos c ao quadrado é igual a b ao quadrado, né? E b ao quadrado é esse cara aqui, o tamanho desse cara aqui. Então eu ficaria com b ao quadrado mais a ao quadrado y e esse resuminho aqui disso aqui. O que eu posso fazer? Dividir ambos os lados por a ao quadrado, b ao quadrado, e eu vou achar essa equação aqui. Então tá, cheguei onde eu queria. Então, como é a equação da elipse? Deixa eu até aumentar a tela aqui. Como é a equação da elipse? É esse termo aqui, ó. Vocês percebem que ela parece muito com uma equação de uma esfera. Tá vendo? Ó, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. A única diferença é que adiciona os termos aqui da elipse. Ou seja, e aqui é igual a 1, né? Aqui não é mais o raio. Então, eu estou falando aqui que a equação da elipse, ela me dá aqui dividida por esse cara e dividida por esse cara aqui, que seriam os termos A e B, tá? Então, esse aqui seria a elipse, onde a gente tem aqui o A sendo esse cara e o B, na verdade, o A sendo esse eixo aqui, né? O A sendo esse eixo, responsável pelo deslocamento desse eixo, e o B responsável pelo deslocamento aí, pelo achatamento desse eixo. Beleza? Deu para entender como é que chega? Depois a gente vai colocar tudo isso num papel e vamos entender as diferenças principais da equação de uma parábola, de uma elipse, de uma hipérbole e de uma circunferência. Tá, gente? Deixa eu ver quantas horas. 10h53. Só para finalizar, tá vendo que aqui eu tenho o caso em que a parábola ela está assim, né? Ela está nesse sentido. A parábola não, desculpa, a elipse, ela está nesse sentido. Só que pode ter a elipse está assim, nesse sentido. E aí já muda, né? Porque o meu C agora é esse cara. E o meu A é esse todo cara aqui, e o meu B é esse cara aqui, né? Então, percebem que o deslocamento da elipse é diferente. Logo, eu tenho aqui que o meu deslocamento maior, ou seja, no sentido do foco, ele vai ficar embaixo do eixo Y. Tá vendo? Olha a diferença aqui. O A, quando a elipse está deitada, o A fica embaixo do X. Quando a elipse está em pé, o A fica embaixo do Y. Tá? Então, sempre, o maior eixo, o A fica embaixo desse cara aí. Tá? O A ao quadrado fica embaixo desse cara, lembrando que a elipse sempre é igual a 1. Qual o caso particular que a gente tem? O caso particular que a gente tem nos dois casos é que se eu tiver aqui no centro 0 e 0, ou seja, se eu falar que isso aqui é 0 e isso aqui é 0, eu reduzo para essa equação aqui, de x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, isso é igual a 1. A gente pode encontrar esse tipo de equação aqui, ó. b ao quadrado x quadrado mais a ao quadrado y quadrado, isso ser igual a ao quadrado b ao quadrado. Tá? É comum a gente encontrar esse tipo de equação, então o que a gente teria que fazer para achar excentricidades, valores de a ao quadrado b ao quadrado, tentar simplificar, ou seja, aplicar a redução a partir daqui. Tá bom?
Por hoje é só. A gente vai fazer alguns exemplos aí na próxima aula, mas eu creio que já deu para a gente dar uma introdução aí do que seria essas elipses, essas cônicas, e na aula que vem a gente vai fazer essa aula agora, né? E mais umas 2 aulas para a gente entender todos os conceitos aí, beleza? Por hoje é só, e até a aula de amanhã. Gente, tchau, tchau.